Fala, torcedor palmeirense. Palmeiras que agora foca totalmente no Campeonato Brasileiro, onde vai fazer o seu próximo desafio no Allianz Parque, vai ser no domingo e vai ser um jogão, vai ser contra o Cruzeiro. Cruzeiro que é terceiro colocado na tabela do campeonato, Verdão, que é líder, né, com 61 pontos, tem a mesma pontuação aí do Flamengo, mas tem uma vitória a mais. Uma vitória vai ser de suma importância para o Verdão, quem sabe, deixar bem encaminhado esse título. Eu separei aqui um corte da Bandeirantes com o programa Jogo Aberto. Os créditos, galera, eu vou deixar aqui na descrição. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Então vamos para o programa. Do Dracena, a gente adora aqui exaltar e com toda razão. Enquanto o Abel, ele sabe montar o time, taticamente ele surpreende, ele consegue fazer a leitura dos adversários e ganha jogos até com tranquilidade. Mas ontem a LDU foi dominante. Renata, dominante, e eu vejo assim, ontem todo mundo foi mal no Palmeiras. Começando pra mim no Abel e passando pelos jogadores também, porque você monta uma equipe sabendo que a LDU é muito forte, joga no esquema no 3-5-2, você montar um esquema querendo espelhar a equipe do LDU, viu que não deu certo. E os jogadores dentro de campo também, fazia muito tempo que eu não vi o Palmeiras jogar tão mal como jogou. Não marcou, não ficou com a bola, deixou espaço para a equipe do LDU e o meio estava um buraco. Tanto é que o primeiro e o segundo gol que o Palmeiras tomou foi de cruzamento para trás e a defesa entrou toda para dentro do gol. Então tinha que ter ali volantes ali para estar fortalecendo o meio de campo. E o Palmeiras teve muita dificuldade. Independentemente disso, o Palmeiras ainda, Renata, criou chances. Por mais que tomou 3, poderia ter tomado no finalzinho ali, mas também criou, Clara, 3 chances com Vitor Roque, com Flaco Lopes e com Sousa. Então, para você ver que também, por mais que tudo que aconteceu, temos que levar para o lado positivo também. Agora, quinta-feira... positivo, não, o lado quinta-feira agora, o lado positivo, que é quinta-feira no Allianz Parque, diante da torcida, o Palmeiras pode classificar sim, porque o Palmeiras já deu provas de que é um time da virada e vai conseguir junto com o apoio da torcida. É, do amor também que ele falou. Entendeu? Então, agora, não pode um Palmeiras jogar uma semifinal de Libertadores, 45 minutos, da maneira como jogou. Não vou nem falar a questão da altitude. Porque pode colocar atitude. Desculpa. Não, porque faltou atitude também. Pode colocar desculpa na altitude e tal. Não vou fazer isso. Até porque a gente viu que o Palmeiras, se jogasse um pouquinho melhor, poderia ter saído com um resultado melhor do que saiu lá de 3-0, que saiu barato. Agora a LDU, gente, ela aproveitou a primeira etapa para fazer 3 gols, para definir um placar elástico. O Palmeiras terminou o jogo só com 38% de posse de bola. Isso é raríssimo numa equipe do Abel Ferreira. A gente viu que o time equatoriano, ele atacava, ele recompunha na marcação, ele preencheu os espaços. O Palmeiras todo perdido, todo espaçado, muito distante de uma realidade que a gente vem acompanhando. O Palmeiras é uma equipe que joga bem dentro e fora de casa, mas sofreu. Ontem não foi nem sombra do Palmeiras. E o Carlos Miguel, Ronaldão, 6 gols ele toma em 2 partidas como titular pelo Palmeiras. E fez defesas ontem. Você falou uma coisa que me chamou a atenção. O quê? De todo mundo, até o Edu também chorando, falando e chorando. O Edu tá chorando. Falando e chorando. Eu acredito ainda. Ele tem razão também, porque eu nunca vi, ainda mais com o Abel trabalhando no Palmeiras, um time tão espaçado, um time tão disperso. Não dá pra colocar um e falar, não, ele errou na escalação. Não, o time em si deixava espaços, ninguém marcava ninguém, uma zaga distante do meio de campo, do meio de campo, quando o time tomava o contra-ataque, também espaçado. Eu não entendi, confesso que eu não entendi se eles brigaram com a bola, se eles brigaram na viagem. A impressão que a gente tem vendo o jogo do Palmeiras é que eles brigaram no avião, parece. Não, toda vez que Vitor Roque e Flaco Lopes não estão próximos, não estão conectados, o Palmeiras não rende. Não, e você pega, Renata, 2 lances que foram características. Tanto o Vitor Roque como o Flaco Lopes saíram num contra-ataque, ninguém encostou com eles. E eles ficaram lá, vou tocar pra quem? Vou fazer o quê? Então, acho que a equipe, como o Ronaldo falou, espaçada, deixou muito buraco, não defendeu e não atacou também. Então, uma partida realmente muito abaixo, muito. Ali a gente viu um duelo entre o jogador da LDU, Grueso, né, junto com o Andréas Pereira. O Andréas também marcando muito mal, comete o pênalti, um pênalti que não tem nem o que discutir. O Facundo Tede, o árbitro da partida, marcou na hora. Nem teve revisão, não precisou de tempo.
porque ele viu a penalidade, marca, e aí tudo acaba facilitando também para a LDU, não é? Que já estava dominando o jogo, dominando os gols, dominando o placar. Olha só, aí o lance da penalidade, juiz na hora marca, vem a cobrança muito bem feita, não é? Não tem nem o que discutir. Não tem o que discutir. Tristeza, né? Uma tristeza. E a gente viu assim que vários jogadores da LDU ontem se destacaram, não é? O ataque muito bem, o meio-campo completamente superior dentro do jogo e a zaga muito segura. Então o Palmeiras irreconhecível, Cici. O que aconteceu? Renata, Libertadores. Libertadores, a gente acaba presenciando essas surpresas, porque na verdade foi uma surpresa. O Palmeiras, independente de estar jogando fora de casa, era o favorito. E o Palmeiras entrou uma equipe totalmente desligada. É lógico que vem toda aquela história que a gente fala, né? Imagina, o Palmeiras teve um jogo decisivo contra o Flamengo, desgaste, tendo que correr atrás de resultado, tudo isso. Então, assim, isso afeta, né? Isso afeta. Mas, assim como o Edu, eu também acredito que aqui pode passar outra vergonha. Ei, coloca aí que ele falou ontem aqui. Ei, coloca o que você falou ontem aqui. Mesmo o Palmeiras tomando de 3, ainda eu acredito. Você falou isso aqui no programa, você acredita sim que ia passar, Olha rapaz. só, fato é que a LDU, ela foi primeira colocada no grupo do Flamengo na fase de grupos, ela eliminou o Botafogo nas oitavas, eliminou o São Paulo nas quartas, passou o e carro. agora tem uma ótima vantagem diante de uma equipe tão forte quanto é o Palmeiras. Bom, aqui, olha, a gente separou na era Abel Ferreira, quando o Verdão venceu por 3 ou mais gols de diferença, isso só em 2025, a gente não vai contar 25, outros hein? momentos, não é? E ganhou Olha o só, quê? no Paulistão fez 4-1 pra cima do Guarani, 3-0 na Inter de Limeira, mesmo placar para cima do São Bernardo, fez 3-0 no Ceará na Copa do Brasil, na Libertadores com o Sporting Cristal 6-0, diante do Universitário do Peru 4-0 fora de casa. Aí no Campeonato Brasileiro 3-0 no Sport, essa vamos pular, né? 4-1 no Inter, 4-1 no Fortaleza, 3-0 no Vasco da Gama, que passa por um momento ótimo, 4-1 no Juventude e 5-1 no Campeonato Brasileiro sobre o Bragantino. Mas... Por isso Possível que eu... é, Edu, mas é o seguinte, não é um adversário bobo, hein? Não é. É um adversário que agora pode administrar muita coisa. Não vai ser fácil. Realmente, Renato, você pega a LDU, é uma equipe muito bem montada pelo Thiago Nunes, é um time que é muito sólido na defesa. Missão impossível. Mas melhor do que todos esses times aí. Vamos ver na sexta-feira. Na sexta-feira, o que a gente vai estar falando aqui no programa. Pode gravar aí, viu, Marcelão, ô Charlinho? Esses dois aqui estarem falando igual estão falando. Edu, a questão nós temos que rir hoje. Sexta-feira é outro dia, irmão. Sexta-feira nós vamos ter marca. Então tá bom, então. Sexta-feira tem marca. Então tá bom, então. Hoje. Então tá bom. Você que O diagnóstico é hoje. Agora, o Palmeiras veja jogou como uma o hora. futebol muda de um dia para o outro. Ontem a gente falava, nossa, o Flamengo ganhou de 1-0 apenas. Olha só, foi um jogo duro, adversário difícil. O Palmeiras, imaginava-se que fora de casa, até pela performance do próprio Palmeiras, fosse pelo menos equilibrar mais o jogo. Foi muita disparidade. Então a LDU ela já ganhou do São Paulo aqui na fase anterior de 1-0. Gol do Medina. E aí ficou por isso mesmo, classificada. Então o Palmeiras tem que abrir o olho. E o Abel, quando perguntaram para ele se tem impacto com a vitória, com as conquistas, olha a reação de Abel Ferreira na coletiva. É o amor. Boa noite, Abel. Luiz Gaspar, Rede Voz do Esporte lá do Brasil. Eu não sei se você já ouviu essa expressão lá no Brasil, de torcidas adversárias principalmente, de que você tem um pacto, principalmente nas vitórias que você consegue com a sua equipe, com os títulos que você já conseguiu. Se você tivesse esse pacto, como que ele teria que ser para essa virada no Brasil? Não entendi a pergunta, desculpa. Muito se fala lá no Brasil sobre as suas vitórias e sobre os títulos, que você tem algum tipo de pacto. Mas pacto com o quê? Pacto com alguma coisa boa que faz com que o Palmeiras vença e ganhe títulos. Eu vou lhe dizer, olha, eu vivo do trabalho só e das boas energias, que é acreditar naquilo que faço e sem reconhecer, como foi o caso de hoje, quando o adversário é melhor, dar os parabéns ao adversário que foi melhor que o Palmeiras, ponto. E 90 minutos no Allianz Parque é muito tempo.
É só isso que eu tenho que dizer. O nosso adversário em casa deles fez-nos 3 golos. E eu acredito, não é pacto, eu acredito que é possível em nossa casa, e basta olhar para os últimos resultados que nós tivemos em casa, que é possível fazer o mesmo número de golos ou mais. É nisso que eu acredito. E pacto, eu não tenho pacto com ninguém. Eu tenho pacto com o meu trabalho, com aquilo que eu acredito e sei, como também já te disse, e tu já ouviste seguramente muitas vezes, não vamos ganhar sempre, mas vamos lutar sempre para ganhar até o último segundo. E eu acredito, se há equipa que pode reverter um resultado como este, somos nós. É nisso que eu acredito, no meu trabalho, o pacto. Isso é para quem não trabalha, é para quem é preguiçoso, é para quem acredita na sorte, é para quem acredita que se fizer essas mesinhas que as coisas acontecem. Não é nisso que eu acredito. Olha, a LDU não estava completa, com 3 jogadores importantes que são titulares e eles não estavam à disposição, inclusive o goleiro, mas o Domingues, que substituiu, não é? Acabou muito bem, sendo um dos destaques quando o Palmeiras atacou, ele apareceu. Já o Carlos Miguel ficou sempre muito exposto, não teve a chance de poder fazer muita coisa na partida. E a gente viu que o Palmeiras, gente, simplesmente ele aceitou o jogo proposto pela LDU. E aqui eu quero também dar méritos para o trabalho do Thiago Nunes, Cicinho, que vem fazendo um trabalho interessante. A gente trouxe o retrospecto aqui, são agora 14 vitórias, 6 empates e 5 derrotas desde o meio do ano. Então é um cara que, honestamente, desde o meio do ano passado, não é um cara que está se destacando. Está se destacando, Renata, e vale muito, né, acredito eu, que ele acompanha muito o futebol brasileiro, né, porque pegou o Botafogo, eliminou o Botafogo, pegou o São Paulo, eliminou o São Paulo. O Palmeiras, que era o favorito, então fez um grande primeiro jogo. Então, assim, é um treinador que está conseguindo tirar o melhor rendimento dos seus jogadores, sem olhar o adversário, mas implantando a sua maneira de jogar. Então, a LDU aprendeu, né? Tá fazendo prevalecer muito essa questão fator campo, pesa um pouco sim a altitude, não é o grande culpado, mas ajuda, e eles estão aproveitando bem esse momento e traz uma excelente vantagem aqui pro Brasil. A LDU sabe que tem uma vantagem, e que vantagem! Se fosse um brasileiro que voltasse lá com 3-0, a gente falaria que já acabou, não é? E mas já acabou. Já, Ronaldo? Mas já acabou. Não tem jeito. Você não pode vender uma ilusão. Mas é o Palmeiras, esse Palmeiras aí já surpreendeu muito. Não, pera, gente. Agora vocês vão me falar que 3-0 é um resultado perigoso. Não pode. Não. Não pode reverter. Nunca aconteceu isso. Não, pera, não. Vocês estão vendendo uma ilusão, achei bonito aí, né? Não, são mais de 12 vitórias, de 3 ou mais gols. Começou ganhando de Guarani. Bragantino, Vasco da Gama. Guarani tá na Série D. Começou o Guarani lá. Internacional, Vasco da Gama, Red Bull. Limeira. Não, mas vai ver meu raciocínio. Você quer que você vai comprar meu raciocínio? 3-0, calma, 3-0 vai pros pênaltis. Então, mas deixa eu falar meu raciocínio aqui. Vocês mostraram aqui uma tabela que o Palmeiras venceu os jogos de 4, de 3, não sei o quê. Mas esse ano não ganhou nada até agora, Cicinho. E quando teve pra ganhar mesmo, pegou o Chelsea, tomou de 2. 2-1. Ainda não acabou as duas competições. Depois foi por de Limeira. Que nós vamos analisar como ex-atletas. Imagine, o Palmeiras vai ter que fazer uma força gigantesca pro torcedor entender. Depois vai ter que fazer uma força gigantesca pra fazer 3 gols. Ok, fez 3 gols, vai pro pé. Imagine o desgaste que os jogadores chegam também. Tem que avisar. O Palmeiras não pode abandonar o Campeonato Brasileiro, e o adversário é complicadíssimo. O Cruzeiro, que é uma equipe que tá lá em cima. É a semana mais importante do clube. Se você vender ilusão, ninguém tá vendendo não. Esse time já mostrou que é capaz. Não é ilusão não. Olha os números aí. Depois que vai segurar aí, mas também é capaz de tomar 3 aqui também. Olha aí, o futebol que não pode acontecer, Cicinho. Não pode. Gente, se tomar um gol da LDU em casa, já vai ficar bem mais séria. A chance de você classificar diminui. 3-0 é muito em Libertadores. E se marcar o gol no início, Renata? Vocês estão querendo vender que 3-0 agora o Palmeiras, gente, ele tem que esquecer esse jogo, tem que começar do zero e pensar que dentro do Allianz Parque ele tem dado mostras de que faz coisas impossíveis. 15 minutos, por isso que eu acredito. Se Flávio Lopes e Vitor Roque se entenderem. Nesse jogo, o Emiliano Martínez muito mal, Kelvin muito mal, Veiga muito mal. Vários jogadores não se destacaram no Palmeiras, não corresponderam. E a gente aproveita para ouvir um pouco mais os dois comandantes, o Thiago Nunes e o Abel Ferreira. Acho que nós não conseguimos competir de maneira nenhuma na primeira parte.
Em relação ao Emiliano e ao Aníbal, o Aníbal estava no banco, mas estava lesionado. Ainda bem que me fazes essa pergunta. Foi um jogador que saiu no último jogo e está lesionado. Nós viemos com 24, tínhamos 3 goleiros, não o podia utilizar hoje. O Veiga era aquele jogador que a missão do Veiga era muito específica, era sair e bloquear o número 33 e fechar como terceiro médio quando a bola estava no corredor contrário. Era a missão dele. A missão do Emiliano era acompanhar o jogador que fez os 2 golos. E a missão do Murilo é muito fácil de entender, eu já vos falei, entendi que hoje era um jogo mais de duelos, um jogo mais físico, e nesse quesito o nosso Murilo tem essa capacidade, pelo jogo que fez hoje também. Eu avisei a minha equipa no seguinte, eu acho que vocês são inteligentes e entendem isto. LDU ficou em primeiro lugar no grupo do Flamengo. LDU eliminou o Botafogo. LDU eliminou o São Paulo. Não foi por falta de aviso. Estamos com uma desvantagem grande, mas como disse, 90 minutos no Allianz Parque, na minha opinião, é muito tempo. Eu creio que o que dije o treinador de Palmeiras está correto. É um equipo que está acostumado a remontar resultados. Sabemos e temos a consciência disto. E creio que por ter a consciência e esse respeito, chegamos mais preparados para o segundo partido, porque nos toca e sabemos contra quem estamos jogando. E creio que desde que cheguei acá, este primeiro tempo foi um dos melhores primeiros tempos que tuvimos, se não o melhor. Não só por los goles, por la consistência da atuação. Eles tiveram uma situação muito clara, não, também no primeiro tempo, e creio que ao final tivemos a capacidade de generar e meter as situações que tivemos. E isto marcou uma diferença tremenda para a segunda parte do partido. Quando uma equipe ganha o meio-campo, normalmente ela ganha o jogo. E aconteceu isso com a LDU e rapidamente. Eles foram para cima, pressionaram, fizeram os gols e não deram oportunidades. Ah, mas o Veiga teve uma chance no começo do jogo. O Palmeiras, pelo poder ofensivo que ele tem, na maioria dos jogos, foi inoperante. Ontem não existiu. O Palmeiras não conseguia ficar com a bola. Aí eu acho que a altitude atrapalha um pouco também nesse quesito. Mas era um time que, taticamente, mal formado, mal organizado, desentrosado. Eu realmente, Edu, não entendi. Acho que era normal você ter dificuldades quanto à altitude, quanto à LDU, mas da maneira como foi, e o Palmeiras não é uma coisa que acontece todo dia. Não, e não é normal isso, Renata, até porque, como você falou, para mim estava bagunçado, um meio totalmente exposto, os jogadores perdidos dentro de campo, e a gente não é acostumado a ver o Palmeiras jogar dessa forma. A gente é acostumado a ver o Palmeiras jogar organizado, marcando pressão, ficando com a posse de bola também, e isso não ocorreu ontem. Então por isso que a gente achou bem estranho isso, e a questão realmente, às vezes, do posicionamento dos atletas, né? O Abel entrou ali com uma linha de 3, né? Colocando o Piquerez mais como um zagueiro, trazendo o Felipe Anderson ali como fazer um ala ali pelo lado esquerdo, só que infelizmente isso não deu certo. Então isso acabou dificultando a equipe do Palmeiras, como a gente sempre fala aqui e bate na tecla, Renato, o meio de campo é o coração do time, é onde você ganha e perde jogo. E ontem o meio de campo do Palmeiras não esteve bem, tanto o Emiliano como o Andreas, o próprio Veiga também não esteve bem até quando estava em campo. Então o Palmeiras tem que reconhecer isso e para você ver também, não teve um jogador que se destacou, né? O time coletivamente também não esteve bem e isso acabou influenciando no resultado do jogo. Olha, pelo entrosamento que a gente vê com Gustavo Gomes e Murilo, não é que jogam há tantos anos juntos, parecia que não se entendiam, parecia que estavam jogando pela primeira vez juntos. Os laterais, o Felipe Anderson sem função, sem saber se marcava, o que fazia, se era ala ou não. O Palmeiras realmente foi irreconhecível, ele vai ter que aprender rápido as lições, Cicinho, porque tem aí uma semana para resolver esse problema e precisa passar pelo Cruzeiro no Brasileiro, não dá para esquecer disso. É a dificuldade, né? A dificuldade é você disputar duas grandes competições e lutar por título. Então o Palmeiras, ele sabia que também esse momento iria chegar e se preparou para isso. Eu acredito que esse desempenho envolve muito a questão do final de semana contra o Flamengo. Foi muito, mas muito exigido. E você chega lá para jogar contra uma equipe rápida, que nós falávamos aqui, os 15 minutos iniciais deles é assim, avassalador. Eles vêm para cima com tudo. Só que o Palmeiras, uma equipe experiente, faltou essa experiência e esse feeling na questão defensivo.
vê que as coisas não tá dando certo no ataque, posiciona a equipe, tem jogadores experientes para isso, dá chutão, cai, sente, faz a cera. Então as equipes brasileiras ainda não aprenderam a usar dessa artimanha quando as coisas não estão indo bem, para poder parar, esfriar um pouco o jogo. Deveria ter feito isso contra a LDU, não soube fazer, foi atacada, foi surpreendida por essa equipe e tem essa vantagem que pro segundo jogo o Palmeiras vai ter que correr muito mais e tem essa pauleira, né, final de semana. Fala, Palestra, acompanhamos a programação, a mídia, né? Apontando aí os problemas que o Palmeiras teve nessa partida aí contra a LDU, um primeiro tempo que o Verdão deixou muito a desejar, alguns comentaristas falando, o Palmeiras parecia um time mal treinado, né? O esquema do Palmeiras realmente não funcionou aí contra o time do Equador, o time do Equador, inclusive, jogou a sua melhor partida na temporada, torcedor, pode ter certeza disso, viu? Ali contra o São Paulo, onde eles eliminaram ali o time da capital paulista, eles não jogaram nem a metade do que jogaram contra o Palmeiras, mas o Palmeiras é aquilo, torcedor. Todos os times que vêm jogar contra o Verdão, o Palmeiras é uma das maiores vitrines aí sul-americanas, então o Palmeiras já está acostumado. E não foi por causa disso, né, que o Palmeiras perdeu, o Palmeiras jogou muito mal, o time não encaixou. Abel Ferreira colocou um meio de campo ali que deixou muito a desejar, principalmente ali na marcação, né? Eu acho que o M. Martínez não deu conta ali de segurar a marcação total ali do time da LDU, que inclusive mostrou muitas características ali interessantes, que o técnico Thiago Nunes mostrou bastante qualidade também. Abel Ferreira tentou melhorar o time ali no intervalo, onde ele fez aquelas substituições. Logicamente, o time melhorou, ficou com um pouquinho mais de consistência defensiva. Mas antes disso, o Verdão vai fazer o seu confronto do Brasileirão, onde vamos encarar o Cruzeiro na nossa casa, no Allianz Parque. Palmeiras precisa da vitória para deixar muito bem encaminhado o nosso título, 13º aí da história do Palmeiras. E aí, torcedor, na sua opinião, qual foi o fator determinante para essa grande derrota do Palmeiras aí pelas semifinais da Libertadores? Aproveite, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Então, até uma próxima.